De onde viemos? Por que estamos aqui na Terra? Para onde vamos após a morte? Os Mormons, membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, creem que Deus tem um plano para nós. Chama-se o Plano de Salvação e contém as respostas para essas perguntas e mais. Os Santos dos Últimos Dias creem que toda pessoa na Terra é um filho de Deus. Ele é nosso Pai Celestial e Ele nos ama. Seu propósito, sua obra e sua glória levar a efeito a imortalidade e a vida eterna de seus filhos. Em outras palavras, Ele quer que retornemos a Ele e vivamos como Ele vive, para sempre. Para nos ajudar, o Pai Celestial apresentou um plano. Nas Escrituras, esse plano é conhecido como plano de felicidade, o plano de redenção e salvação. Vamos olhar o plano mais de perto. Antes de nascermos, vivíamos como filhos espirituais de nosso Pai Celestial. Esse estágio de nosso progresso eterno é conhecido como vida ou existência pré-mortal. Por causa do amor e da glória de nosso Pai Celestial, queríamos nos tornar mais semelhantes a Ele. Para isso acontecer, Deus sabia que cada um de nós precisava receber um corpo físico. Esta vida mortal, com todos os seus desafios e alegrias, seria uma oportunidade de aprender por meio da experiência e ver se faremos todas as coisas que o Senhor, Deus, nos ordenar. Sob a direção do Pai Celestial, Jesus Cristo criou a Terra para que pudéssemos ter um lugar para fazer tudo isso. Assim, na vida pré-terrena, aceitamos esse plano de salvação e entrar na mortalidade. Aqui, Deus continua a nos conceder o arbítrio, a liberdade de agir, para aprendermos a diferença entre o bem e o mal e escolher fazer o bem. Demonstramos nosso amor por Deus obedecendo os seus mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Como parte desses mandamentos, Deus nos pede que recebamos ordenanças sagradas como o batismo. Jesus ensinou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando recebemos essas ordenanças, fazemos convênios ou promessas com Deus. Prometemos segui-lo e, em troca, ele promete nos abençoar. Deus sabia que cometeríamos erros. Se não pudéssemos nos arrepender de nossos pecados, não seríamos dignos de viver com ele novamente. Para que pudéssemos vencer nossos pecados, Deus escolheu Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor. Como parte do plano de salvação, Jesus Cristo nasceria na terra, nos ensinaria, estabeleceria sua igreja, sofreria e morreria por nossos pecados. Graças ao sacrifício de Jesus Cristo, podemos nos arrepender e ser perdoados de nossos pecados. Por causa de sua ressurreição, seremos ressuscitados e viveremos para sempre. O apóstolo Paulo escreveu: assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Antes de ressuscitarmos, precisamos morrer. Assim como o nascimento, a morte faz parte do plano de salvação. É difícil perder amigos e familiares. Sabemos que os espíritos são eternos. Após a morte, todas as pessoas nascidas na Terra, inclusive aquelas que amamos, continuam vivas. Na morte, deixamos nosso corpo mortal e vamos para o mundo espiritual. No mundo espiritual, esperamos pelo momento quando nosso corpo será ressuscitado. Para aqueles que escolheram seguir a Deus na Terra, o mundo espiritual é um lugar de paz e descanso das preocupações do mundo. As Escrituras nos ensinam que no mundo espiritual o Evangelho é pregado àqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvi-lo na terra, assim como àqueles que escolheram não seguir os mandamentos de Deus. Quando chegar o momento de ressuscitarmos, nosso espírito será reunido a nosso corpo físico. Nosso corpo físico será perfeito e imortal e nunca mais sofrerá a morte física. Após a ressurreição, voltaremos à presença de Deus para sermos julgados. Teremos uma perfeita lembrança das coisas boas e ruins que fizemos durante nossa vida na terra. Como nosso Salvador e Redentor, no dia do juízo, Jesus Cristo será nosso advogado. Se tivermos nos arrependidos de nossos pecados, seremos perdoados de nossos erros.
Tanto o Novo Testamento quanto as revelações modernas ensinam que existe mais de um reino nos céus, ou graus de glória, onde as pessoas ressuscitadas habitarão depois do dia do juízo. Como o próprio Jesus disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." A primeira delas, a mais elevada, é o reino celestial. Nas Escrituras, o reino celestial é representado pelo sol para lembrarmos de sua luz e sua glória. É lá que os justos viverão. As pessoas que se arrependerem de seus pecados, receberem as ordenanças do Evangelho e forem fiéis aos convênios que fizeram com Deus. Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo habitam num reino celestial. Os que forem dignos do reino celestial viverão com Deus em um estado de glória e felicidade e serão como Ele para sempre. Outro reino, conhecido como reino terrestrial, foi preparado para aqueles que, de modo geral, são pessoas boas, mas não foram tão fiéis ao Evangelho de Cristo. Nas Escrituras, o reino terrestrial é representado pelo brilho da lua. As pessoas que levaram uma vida iníqua durante a mortalidade, mas que no mundo espiritual reconheceram Cristo como Salvador, viverão no reino celestial o mais baixo grau de glória. Nas Escrituras, a glória do reino celestial é comparada às das estrelas. Por fim, há um lugar de punição reservado para Satanás e os mais perversos. Ele é chamado de trevas exteriores ou inferno. A maior bênção que podemos receber é viver com Deus e como Deus, com nossa família no reino celestial. Isto é que os santos dos últimos dias querem dizer com a palavra exaltação. Então, vamos relembrar. O que é o plano de salvação? O plano de Deus para ajudar seus filhos espirituais a se tornarem como Ele. Em seu plano, nascemos aqui na terra onde aprendemos a seguir seus mandamentos. Ele também enviou seu Filho, Jesus Cristo, para expiar pelos erros que inevitavelmente cometeríamos. Após a morte, nosso espírito vive no mundo espiritual, onde aguardaremos a ressurreição ou o dia do juízo. No julgamento, seremos designados para um dos 3 graus de glória ou trevas exteriores. O julgamento terá como base nossas ações na terra e quem nos tornamos. Deus nos ama. Ele deseja que conheçamos o plano de salvação porque Ele quer que voltemos a viver com Ele e ser como Ele para sempre. Agora você já sabe.